há como duvidar que falar sobre comida ou conhecer um lugar bacana para ter uma experiência gastronômica está na lista de preferência das pessoas. É por isso que, quando são divulgadas aquelas listas que ranqueiam os melhores restaurantes do mundo, há um interesse geral. Nesta semana aconteceu a cerimônia do 50 Best Restaurants, que é considerado o Oscar da gastronomia. I am thrilled to announce that number one in this year's edition of the world's 50 best restaurants, and therefore the world's best restaurant 2024, sponsored by San Pellegrino and Aquapana, is Disfrutar! O espanhol Disfrutar foi coroado como o melhor restaurante do mundo. Aliás, a Espanha dominou o ranking, colocando 5 estabelecimentos na lista. Só para ter uma ideia dessa hegemonia, a América Latina como um todo colocou 11 restaurantes entre os 50 melhores. O Brasil teve 2 estabelecimentos na lista. O paulistano A Casa do Porco, em 27º lugar. In at number 27, from Sao Paulo, Brazil, it's A Casa do Porco. E também o restaurante carioca Otec, em 37º lugar. At number 37, it's another re-entry, this time from Rio de Janeiro. Well done to Otec! O Brasil ainda levou o prêmio de melhor chefe feminina do mundo com Janaína Rueda, da Casa do Porco, Bar da Dona Onça, Merenda da Cidade e o Hot Pork. Eu sou Janaína Torres e acabo de ser eleita pelo The World's Best Female Chef 2024. A sensação que eu tenho é que as pessoas me conheceram, me reconheceram através da forma como eu cozinho. Uma cozinha da vida cotidiana das pessoas, uma cozinha sem fronteiras que viaja pela América Latina e me inspiro em todas as técnicas ancestrais. Criado em 2002 pela revista britânica Restaurant, o 50 Best tem como mote refletir e celebrar a diversidade culinária mundial. O ranking cobre 27 regiões, cada um com um conselho de 1.080 especialistas, entre críticos, jornalistas gastronômicos, chefes e viajantes gourmets. Cada um desses membros da academia confere 10 votos, baseando-se nas melhores experiências em restaurantes nos últimos 18 meses. Então esse é o meu papel hoje, é ser uma cozinha de fine dining, porém muito acessível. A missão de um cozinheiro é gostar de servir, é gostar de cuidar de pessoas, é preservar o patrimônio cultural do seu país e cozinhar um pedacinho do meu Brasil em cada canto do mundo. O 50 Best nasceu com um conceito diferente dos guias como o Michelin, que tem um olhar mais técnico com inspetores contratados e treinados para fazer uma avaliação de cada quesito, como a qualidade dos produtos usados pelo estabelecimento. No caso do 50 Best, a ideia é fazer uma seleção sob o ponto de vista do público, do consumidor, de quem frequenta os restaurantes. Mas essa metodologia constantemente é criticada. Uma das reclamações são os lobbies que os restaurantes fazem para atrair jurados, que chegam a trocar indicações. Fora isso, se questiona como julgar 2 estabelecimentos que possuem características distintas. Por exemplo, um restaurante vegano com um outro especializado em carnes. Por outro lado, há quem defenda essa forma de avaliação, pois há diversidades entre os votantes e um equilíbrio entre homens e mulheres com o mesmo número de jurados dos 2 gêneros. Além disso, 25% desses jurados são anônimos e são trocados a cada nova edição do ranking.
Fora isso, existe também a importância para o turismo dos países por causa do prêmio, já que a gastronomia é um dos aspectos levados em conta na hora de viajar. Afinal, qual é a real importância de um ranking que classifica os melhores restaurantes do mundo? Essa votação é justa? E o que dizer sobre o protagonismo internacional da gastronomia brasileira? Sobre estes temas, vamos conversar com a jornalista especializada em gastronomia e colunista do Paladar Estadão e da Rádio Eldorado, Patrícia Ferraz. Olá, Paty, tudo bem? Seja bem-vinda por aqui. Oi, Emanuel, tudo certo? Tudo bem. Primeiro te ouvi um pouco desse fenômeno, esse histórico, esses prêmios, listas, rankings. É um fenômeno mais recente no mundo da gastronomia, ou sempre existiram, ou a gente deu importância mais recentemente? Enfim, conta pra gente inicialmente, Paty. Bom, as pessoas amam lista, né, de alguma maneira, de qualquer maneira, lista de qualquer coisa, mas no caso de restaurante é um serviço importante, porque a pessoa quer saber onde vai, enfim. Historicamente, a única coisa que, quer dizer, a única coisa não, mas a coisa de maior peso que existia era o Guia Michelin. É um guia francês que tem 100 anos, começou só fazendo avaliação de restaurante na França, os inspetores visitam os restaurantes sem se identificar, pagam a conta, e sempre teve uma mística muito grande em torno desse guia Michelin. Mas foi ampliando, foi crescendo, foi incluindo outros países e tudo. Hoje é um guia que está em muitos países. E aí também tinha um outro guia chamado Gomio, que também era francês, feito por 2 caras, e que também teve muita importância. E na verdade, esses guias, eles estavam sossegados lá na vida deles, e sem ter a credibilidade abalada, até que 22 anos atrás, surgiu esse prêmio chamado 50 Best, que são The World's 50 Best, né, Restaurants, os melhores 50 restaurantes do mundo. E esse prêmio foi criado por uma revista britânica do setor de restaurantes, e eles tiveram uma sacada muito interessante, que foi o seguinte, uma jogada de marketing que fez a história do prêmio, na minha opinião. Como eles são do setor da gastronomia, uma publicação do setor da gastronomia, eles fizeram um prêmio que incluísse entre os jurados os próprios caras dos restaurantes. Então, tem uma parte de jurados que são chefes, que são donos de restaurantes. E aí, pro setor, isso é muito interessante. Você está lá no prêmio, estou nos 50 melhores do mundo. Isso já é um super marketing. Então, o fato desses caras participarem, eles começaram a prestigiar de cara. Assim. Então, o prêmio já nasceu com o Ferran Adrià falando, o outro falando. Então, já nasceu grande esse prêmio, né? E foi, na verdade, por isso. E aí, ele também teve uma coisa muito interessante, porque ele abalou a estrutura, porque o Michelin era uma coisa muito convencional, então avaliava lá os pratos, avalia a louça, o serviço, Esse não, esse faz assim, você escolhe os seus restaurantes favoritos e pela razão que você achar que são os favoritos e tal, né? Os jurados escolhem isso espontaneamente, então. E é uma coisa que envolve, porque o Michelin tem, sei lá, 10 inspetores, não sei quanto, e ninguém fica sabendo, é um negócio hermético, assim, né? Esse prêmio não, ele envolveu a população, então envolveu críticos, e aí ele movimentou e mudou o jeito, assim, de avaliar. E isso mudou muito a história dos restaurantes, sabe? Entendi. Porque você imagina, o cara assim, se ele tivesse estrela Michelin, já era maravilhoso. Agora, se o cara é eleito o melhor restaurante do mundo, o terceiro melhor, o 40 melhor, sei lá, o 40º melhor, isso muda a história, porque fica todo mundo curioso para ir lá conhecer. Por que esse restaurante é bom? Por que ele ganhou o prêmio? Então, isso faz os restaurantes, assim, faz um trabalho para o restaurante que não tem igual. Assim, a importância é brutal, muda da noite para o dia, ganhou esse selo, digamos assim, né, esse prêmio. A vida do restaurante muda completamente no dia seguinte, Paty? Completamente, assim, é uma coisa notável, assim, lota e você fica com fila de espera. Você vê, por exemplo, né, a Casa do Porco, passou a ser um restaurante visitado e conhecido no mundo inteiro porque ganhou o prêmio, né, as filas de espera, né, tudo isso
porque o restaurante foi mencionado. Então eles ficam loucos para ganhar, né, posição, e também é uma pressão incrível, né, porque o cara ele não quer cair na lista, né, ele só quer subir, ele só quer ter mais, fica muito visível, né. Uhum. Então... Um pouco você já explicou pra gente como é feita a avaliação, e achei interessante que 50 Best, como você disse, não envolve só os inspetores, como o caso do Michelin. Mas que outros detalhes você tem de como essas avaliações são feitas? São várias visitas ao longo do ano. Existe uma pré-curadoria, porque é uma enormidade de restaurantes que existem no planeta. Como saber para quais essas pessoas selecionadas, esses jurados vão visitar, enfim, para chegar a essa lista final, Paty? Não, esse prêmio ele é diferente. Bom, só uma coisa, o Michelin ele não é um prêmio, né? Ele é um guia. É um guia, exato. E aí até depois eu quero falar um negócio, porque ele está tentando se aproximar, como ele perdeu muito espaço, ele está tentando se aproximar do prêmio do 50 Best, então ele inclui umas categorias, umas coisas que não cabiam antes num guia, né? Mas a avaliação é a seguinte, são 180 jurados no mundo, porque tem o prêmio global, né, que foi esse que foi anunciado ontem, e aí tem os prêmios regionais, então da América Latina, da Ásia e tal. E no mundo são 180 jurados, esses jurados são selecionados, cada região tem um comitê. Então no Brasil, por exemplo, a Rosa Moraes é a presidente, e ela escolhe os jurados que vão participar da votação a cada ano, né? Tem que ter uma renovação de 25% dos jurados, e aí esse júri ele é composto assim, fixamente por uma parte de pessoas do setor do restaurante, então pode ser chefe e dono do restaurante, não pode votar no seu próprio, tem lá um super controle, uma auditoria, 33% de jornalistas e críticos, e 33% de pessoas foodies, né? Gente que viaja o mundo para comer e tal. Não tem um ponto de partida. Você tem lá vem uma lista com 10, você tem que escolher 10 restaurantes pela sua ordem de preferência. Então, você tem que pôr 4, pelo menos, que sejam de outros países. E aí você cita... O que você está rindo aí? Não, achei interessante. Você tem que ter de outros países. Sim, você tem que ter de outros países. Porque você tem que comprovar que dia que você bairrista só, né? Exatamente. E você tem que comprovar na ficha lá de votação, tem um negócio escrito que dia que você foi nesse restaurante. Então, você tem que ter ido, e você tem que ter ido nos últimos 18 meses. Eu falo você assim, mas quer dizer, os jurados, né? De uma maneira geral. Sim. E esse júri é secreto, e aí as pessoas escolhem, e aí tem, além disso, e aí você justifica, tem, sei lá, um espaço para justificar, isso aqui para mim é o melhor do mundo por isso, esse segundo, para mim o que valeu nisso, então tem que justificar, né, então assim, o negócio é sério, você tem que fundamentar o que você está votando e tudo. Uhum. E é só alta gastronomia? Não sei, até esse conceito às vezes pode gerar confusões, mas já jogo para você, Paty. Não, na verdade, acaba sendo fine dining, né? E acaba sendo os restaurantes melhores entre os modernos, eu acho, sabe? Porque são os que ficam mais visitados, e aí que todo mundo quer ir, e aí você pega um tradicionalzão tal, acho que não tem tanta chance. Então, tanto que no começo, você vê os franceses mais tradicionais tal, perderam muito espaço na época quando começou o 50 Best. Agora tem alguns franceses, eles são em menor peso, os que são mais tradicionais, né, cozinha clássica e tudo. Mas não precisa ser só fine dining. Tanto que você vê tem um monte aí que não é, né? Ia falar Casa do Porco. A Casa do Porco é controversa porque, de certa forma, é uma coisa simples, mas é elaborada. Então, ela entra no conceito fine dining, né? Como é que chama, enfim. Então? É fine dining? Fine dining que chama. Que já teve 1000 nomes. Agora o nome na moda aí é o fine dining, que é uma comida elaborada, com técnica e geralmente contemporânea e tal. Quem recebe a estrela Michelin, para comparar um pouquinho com a Michelin,
Critérios são parecidos ou não, Paty? Não. Completamente diferente. Primeiro porque é um júri profissional, né? Que são os inspetores contratados pelo Guia Michelin que fazem a seleção dos restaurantes. Então, eles visitam 2 ou 3 vezes, obrigatoriamente, a casa, sem se identificar, vão anotando. Então, o parâmetro, ele aí anota sobre serviço, originalidade da cozinha, qualidade dos ingredientes. Aí tem uma série de parâmetros, é uma ficha gigantesca dos inspetores do Michelin. E agora, durante muito tempo isso foi assim, nossa, Michelin e tal. Depois o Michelin andou sendo meio abalado aí, a moral dele andou meio estremecida, porque teve, assim, faz tempo, uns 15 anos atrás, assim, um pouquinho depois que começou o 50 Best, teve primeiro uma denúncia, saiu lá, um dos inspetores franceses saiu furioso por alguma razão e denunciou, falou que o Michelin que tinha não sei quantos guias, inspetores, e não era verdade, que o cara ia lá, sei lá, ficava ele ia uma vez a cada 6 anos para fazer a inspeção para votar, para avaliar os restaurantes e tal. E aí abalou um monte. Teve várias coisas. E aí, mais recentemente, no ano passado, se não me engano, no começo do ano, saiu uma matéria grande no New York Times contando que os países pagam, as cidades pagam para ter o Michelin. Isso, para mim, foi assim um balde de água fria, porque você fica, né, torcendo e acreditando na credibilidade. Não quer dizer que o resultado é comprado, mas só quer dizer que se São Paulo pagou, ele vai ser avaliado. Salvador não pagou, pode ter o restaurante maravilhoso que tiver, o guia não vai mandar ninguém lá para avaliar, entendeu? Então isso é complicado, e aí diz que custa $500 mil para incluir cada cidade, aí começa, e aí a gente vai ficando desapontado, mas enfim, a realidade é essa, né? Os países, entendendo isso, fomentam esse turismo gastronômico, investem em levar pessoas da área de gastronomia, em próprios chefes e donos de restaurantes fazem essa movimentação e tal. Por quê? Para tornar visíveis os seus restaurantes e, com isso, atrair votos, né? O Peru é um super exemplo de que isso foi muito bem sucedido, né? Começou com o Gaston Acúrio, 20 e tantos anos atrás. O Gaston Acúrio é um cara muito articulado. O pai dele era senador, ele era advogado, ele cresceu nesse mundo aí de política, tal, no Peru, e ele resolveu ser cozinheiro, foi para Londres e tal, e aí ele entendeu que ele tinha um papel super importante para divulgar, porque a cozinha do Peru era uma coisa única, riquíssima, com uma biodiversidade incrível, e que podia ser uma alternativa econômica, né? E ele começou a fazer isso, convidar gente, articulou, montou criou esse grupo de chefes, tal, foi fomentando, foi para o Ferran Adrià, mostrou, trouxe todo mundo. Enfim, ele teve um papel muito importante de começar isso e de convencer o governo peruano a investir, a levar jornalistas. Eu mesma fui, acho que 6 vezes já convidada para o Peru. Uau. Entendeu? Então, eu conheço basicamente, talvez assim, nesse caso não, mas eu conheço muitos restaurantes. Assim, por exemplo, da Espanha, se você compara quantidade de cidades e de restaurantes em cidades variadas que eu conheço mais do que brasileiras. Porque o governo da Espanha me convidou 1000 vezes, convida jornalistas o tempo inteiro, e onde você quer ir? Você quer ver o quê? Não quer dizer que você é jurado, não quer dizer que você é obrigado a votar ou não, você vai conhecer, né? E eu acho que isso que falta no Brasil. E o turismo aqui é caro, o Brasil é longe, então tudo isso prejudica. E não tem essa visão no Ministério do Turismo ou nas secretarias de turismo. Não, e a gente, assim, todo mundo já tentou fazer, a Morena Leite está fazendo um trabalho importante aí, junto com as embaixadas brasileiras, a própria Rosa Moraes, né, que é a presidente desse comitê brasileiro do 50 Best, a gente fica todo mundo tentando, faz campanha, gente, o governo precisa investir e tal, mas a gente também entende no Brasil que, né, tem tanta prioridade, que é difícil investir numa coisa assim, mas
na minha opinião, isso é um pouco de falta de visão, porque Entendi. isso dá uma alternativa econômica importante, sabe? É um setor gigante, movimenta. Na Espanha virou muito importante, né? Essa coisa dos prêmios, da gastronomia. A Espanha mudou a gastronomia dela por causa dessa história dessas listas, desses prêmios. Não, o próprio exemplo da Casa do Porco aqui em São Paulo, o que é o centro, aquela região do centro da Casa do Porco, antes e depois do restaurante? É completamente Exatamente. fomenta tanta coisa, é impressionante o impacto que tem positivo. Claro, e aí vem outro, daí vem a outra rua perto, exato. E aí tal, né, e vira um destino, e dá pena, e a gente vê que assim, o Brasil está perdendo, sabe, posição, e está perdendo. Essa vez eu fiquei bem triste, assim, porque a gente fica muito querendo, né, que mostrar, Claro. porque a gente tem muita coisa legal, a cozinha brasileira é muito legal, está num momento muito legal, isso que é revoltante, porque a cozinha brasileira está num momento muito legal. Os chefes que estão agora, assim, tem uma união, uma coisa de companheirismo, não é competição, um ajuda o outro. Tem, assim, um cenário incrível aqui e que justamente não está sendo refletido nos prêmios, sabe? É uma pena. Me diz uma coisa, você conhece o vencedor dessa edição do 50 Best, o Desfrutar, conhece ou não? E o que você pode dizer sobre ele pra gente, dessa vitória dele, o Paty, a Espanha, né? Olha, eu não conheço o Desfrutar, mas eu conheço os 3 chefes, porque eles eram da equipe do Ferran Adrià do Eu Bulli, e eles eram o núcleo criativo. Era o Oriol, que é esse Eduardo, e o outro, esqueci o nome agora, junto com o Albert Adrià, que era o irmão do Ferran. Eles cuidavam do laboratório. Quando eu fui lá, em 2001, estava começando a ter esse laboratório. Então era muito interessante, porque eles eram uns caras muito criativos, eram jovens. Esse Oriol, ontem eu vi e falei, nossa, ele tá velho. Ele era um moleque, assim, mas faz 20, isso foi em 2001, né? Sim. E eles eram bem loucos, assim, então eles pegavam todos os equipamentos, e eu acho que eu já contei isso, porque assim, agora tem 1000 equipamentos dessa cozinha contemporânea e tal, né? Na época não, eles usavam assim, sei lá, o cara queria fazer uma sopa fria, então granita, e aí ele pegava, sei lá, a máquina de café, expresso, fazia não sei o que, punha o sorvete. Eles quebravam uma máquina atrás da outra, era uma loucura, usava secador de cabelo para secar as coisas, eles ficavam tentando inventar, né, máquinas e inventando, assim, desconstruindo o que já existia. Então, esses caras, eles eram muito... Então, e eles me receberam lá, ficaram... Porque como eles eram do laboratório, o laboratório estava começando, eles me ficavam me mostrando as coisas, o que estavam fazendo e tal. E aí depois, eu não fui no restaurante ainda deles, e já faz um tempo que abriu em Barcelona, e eu estava torcendo para ele, né, porque eu não conheço, apesar de não ter ido no restaurante, é muito interessante e os caras são realmente muito criativos e era merecido. Se já ocorreu com você de pegar um desses restaurantes bem colocados num ranking, sei lá, e ficar muito entristecida com a experiência que você teve no restaurante, e se você quiser citar um exemplo positivo de algum que você visitou e falou, de fato esse restaurante merece a posição que ele está. Se você puder revelar também, né, Paty? Não, lógico, mas por exemplo, uma das decepções, assim, uma coisa curiosa, todo mundo falava muito do Mugaritz, né, que é um restaurante no País Basco espanhol, e o chefe é o Andoni Aduriz, que é um cara genial, pensador, maravilhoso e tal. E eu detestei a comida do cara. Coitado, não é que detestei, mas era ruim. Assim, sei lá, passarinho que você tem que comer o cérebro, o outro, era tudo muito louco. E aí todo mundo ficava, eu falava assim, as pessoas ficavam muito espantadas, mas você não gosta, tal, era meio feio não gostar de lá, sabe? Entendi. E eu não gostei. Porque tem uns modismos que as pessoas ficam sem coragem de... O famoso rei está nu, né? E aí o Rafa Costa e Silva, que é o do Lazai, que é um grande restaurante brasileiro no momento e tal, foi sous-chefe lá do Andoni durante 8 anos e tudo. E aí depois, quando ele abriu aqui, eu falei, você superou o mestre, ele imagina, não sei o quê. E é verdade, o restaurante eu gosto 100 mil vezes mais do restaurante do Rafa, que é o Lazai, do que do Mugaritz, né? E aí o Mugaritz, de fato, tem caído nas listas e tudo, né? Acho que talvez um pouco também eles têm o chefe tenha se desinteressado um pouco disso, de chamar as pessoas, de ser visitado enfim. E uma experiência positiva de um restaurante, você falou, uau, esse restaurante realmente é bom.
Olha, eu tive agora, né? E até comentei recentemente aí no fim de tarde e tal. O Coie, esse restaurante da Pia Leon, foi uma grande surpresa. Eu achava que seria bom e tal, mas foi muito impactante, porque é uma cozinha muito delicada, uma cozinha que retrata muito assim a biodiversidade do país. E tudo muito bom, tudo muito bonito. E eu fiquei bem impactada. Esse aonde, Paty? Esse é em Lima. Ela é sócia, né, também do Central. E eles estavam em 26º e foram para, se não me engano, 12º lugar agora na Subiram lista. De qualquer forma. Subiram bastante, assim. E eu não peguei o nome do restaurante direito. Chama Coie, que é difícil de falar. Escreve Kjolle. E é o nome de uma florzinha que tem nos Andes. E eles usam para tingir, eles usam para uma série de coisas essa florzinha. Ela é meio... tá em todas lá. Ô, Paty, pra gente fechar, a gente já falou muito ao longo dos últimos anos e com todo o merecimento sobre a Casa do Porco, que ainda está bem colocado na lista do 50 Best e tal. Mas eu queria te ouvir mais um pouco sobre o Otec, que entrou na lista dos 50 a mais. Talvez os cariocas que estão nos ouvindo conheçam mais do restaurante, mas eu sei que você pode dizer mais pra gente sobre o Otec, que restaurante é esse, o que ele tem trazido de novidade e tudo mais. Olha, o Otec é um restaurante muito bacana, sofisticado no Rio de Janeiro, de fine dining. E o Alberto Landgraf é um cara muito técnico, é o chefe, ele é muito técnico, ele sabe, ele já trabalhou em Londres, ele é uma figura polêmica e toda hora fala umas coisas, enfim. Então, isso dá uma tumultuada, digamos assim, né, na vida do restaurante. Mas é um restaurante super bem montado, no Rio, tem assim, acho que é uma das melhores cartas de vinho, uma das melhores adegas da cidade, do país. A comida é boa, aí usa trufa, caviar, assim, usa os produtos nobres e tal. E é um restaurante que todo mundo estava esperando que fosse realmente subir. Não é comida brasileira, é comida brasileira, Paty? É comida contemporânea. Né? Comida contemporânea. Entendi. Autoral. E é brasileira porque é feita no Brasil, mas não é assim, não tem receitas tradicionais brasileiras. Entendi. É uma coisa assim, feita com ingredientes nobres, né? Mas é comida contemporânea autoral. De que ele foi favorecido, como muitos restaurantes cariocas e mesmo de São Paulo alguns, pelo fato de ter tido a edição do 50 Best no Rio, e o Michelin no Rio, e esse ano vai se repetir. Então o que acontece? Isso traz um monte de gente que é evidentemente jurado, porque os caras estão aqui, vêm a convite e tal para participar da edição do prêmio, né? E que são eleitores, e aí vão no restaurante, o restaurante é bom, acaba votando. Então acho que isso fez com que ele aparecesse mais, não que não mereça, ao contrário, ele é dos grandes restaurantes brasileiros, merece, mas é isso, ele ficou mais visível. Muito bom. Gente, essa é Patrícia Ferraz, jornalista especializada em gastronomia, colunista do Paladar do Estadão, da Rádio Eldorado. Sempre muito bom conversar com você, Paty. Para quem acompanha a Rádio Eldorado em São Paulo, ou mesmo no mundo pela internet, tem o quadro... mundo, viu? Eu te falar, porque o que você faz é um pouco o 50 Best... Eu escuto vocês, eu moro, não sei o quê. É tão engraçado. Eu queria citar isso, porque o que um pouco você faz no Eldorado é meio um 50 Best de áudio full time, né? Porque é você recomendando restaurantes. Claro que não tem uma lógica de ranking e tal, mas é uma avaliação em que você vai apresentando ali uma curadoria, e não só de São Paulo, né? Muitas vezes de outros lugares também. Viajando e vou aproveitando, porque as pessoas ficam muito curiosas, muito pedindo dicas, né? Sim. Então, acho que faz sucesso um pouco por isso. E é engraçado, então, vou falar assim, engraçado, assim, eu tava indo pra Lima agora, no avião, eu falei alguma coisa com a aeromoça e uma moça que estava na frente falou assim, você é a Patrícia Ferraz da Rádio Eldorado? Eu reconheci sua voz. Então, assim, é muito legal, as pessoas escutam muito a Eldorado, né? Eu fico feliz por isso, porque reconhece pela voz. É isso. Se sente íntima por aí, é isso mesmo. Muito bom, Paty, obrigado aqui pela participação, viu? Imagina, beijão, obrigada a você. Estadão Notícias.
Este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, dia 7 de junho de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail é o podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.